que a emoção, a vontade de entender que o Brasil começou com os índios é aquilo que motiva mais o desejo de ser antropólogo e trabalhar com índios. Não é só por amor ao índio que você demarca a terra, é por amor à nação, por amor ao Brasil, por vontade de que a terra brasileira tenha uma integridade, que você sonha com essa integridade. O fundador do Brasil, que é Zé Bonifácio, fala nisso, na necessidade dos índios serem tratados com humanidade e terem o seu espaço na nação brasileira. Daí a frase fundamental de Rondon, que era morrer se preciso for, matar nunca. Os índios têm futuro. Então eu anunciei isso, eu me orgulho de ter feito esse anúncio pela primeira vez. Então o partido começou a saber que tinha índio, e que índio era uma outra coisa diferente. Quando deu uma ocasião de entrar na faculdade, na universidade, eu já estava fora do Brasil, isso foi em 1968, eu estava nos Estados Unidos. Aí eu aproveitei e fiz uma faculdade que terminou estudando línguas, eu estudei grego antigo, estudei russo, estudei alemão. E me encantei, fora do Brasil, pela questão indígena. Não sei dizer exatamente por quê. Não sei se era uma saudade, uma vontade, ou se era uma vontade de compreender as raízes do Brasil. Fins da década de 70, eu percebia que os índios iam sobreviver. Todos os grandes antropólogos, Lévi-Strauss lamenta o fim dos índios no livro Tristes Trópicos, todos lamentavam que era um destino inexorável os índios morrerem. E o meu livro, Os Índios e o Brasil, que é o primeiro livro que eu escrevi pela Voz, que saiu em 1988, é o primeiro livro que declara: os povos indígenas vão sobreviver. É esse livro aqui. Os povos indígenas vão sobreviver e têm um futuro. E o que eu digo é o seguinte: eles sobrevivem não é só por causa do fim das doenças, é porque há uma aceitação mundial dos povos indígenas, não somente dos povos indígenas brasileiros, mas de outros povos. A ideia de que a cultura europeizante é que vai dominar começou a fraquejar depois da Segunda Guerra Mundial. E filósofos e psicólogos começaram a ver que há brechas no mundo para a entrada de outras culturas. É aqui uma coisa do Gonçalves Dias, escrita em 1849. 1849, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Em 1849, antes dele fazer os poemas dele, assim, os Timbira, etc. Que é importante para mostrar o quanto é que os índios estão no sentimento da nacionalidade brasileira. E que não é uma coisa nossa, da nossa geração, da geração do Darcy ou da geração do Rondon. É uma coisa que está no sentimento da formação do que é o Brasil. Então, o Gonçalves Dias estava fazendo um prefácio para um historiador que havia feito um livro sobre o Maranhão um século antes, uma segunda edição desse livro, e escreve num certo momento a seguinte frase: os índios foram um instrumento de quanto aqui se praticou de útil e grandioso. São o princípio de todas as nossas coisas. São os que deram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desenvolvido. E será a coroa de nossa prosperidade o dia da sua inteira reabilitação. Os índios sobreviveram porque já havia no Brasil um sentimento da legitimidade do índio no Brasil. Esse sentimento não foi muito bem vocalizado por todos nós como intelectuais, mas existe. Eu acabei de citar essa frase do Gonçalves Dias. Você pensar que durante todo o período colonial havia uma ou outra lei que dizia que os índios podiam ser escravizados e imediatamente viu o contrário, que não podiam. No período da cana-de-açúcar, em que o negro era o trabalhador fundamental, ao redor do engenho havia as vilas de índios, seja de jesuítas ou de outros
religiosos, ou seja, as vilas oficiais que haviam também de índios. Os índios trabalhavam para produzir o barro que se usava para fazer o pão de açúcar, ou a cestaria, ou o peixe. Daí é que todos esses caiçaras e aldeias e vilas que tem ao longo do litoral brasileiro, tudo é descendente de índio que produzia o peixe seco, que era a alimentação mais barata que havia. Mas não eram escravos, não podia escravizar. Você podia até civilizá-los, pagar muito pouco pelo seu serviço, etc., mas não escravizava. Na verdade, você fica pensando... Havia um desconforto em relação ao índio. Havia, porque os portugueses nunca se sentiram legítimos na conquista. A grande importância de Rondon no Brasil foi ele ter meio que concentrado o sentimento de que o índio é parte do Brasil e é parte como parte da sua raiz brasileira. E que isso é que faz a diferença do Brasil em relação aos outros países. É de ter o índio. O Rondon falava, logo depois que criou o serviço de proteção, que os índios são nações autônomas, com quem o Brasil tem que respeitar. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. É leninista, né? 1910. Que é o direito à autodeterminação dos povos. Pois é o direito à autodeterminação. Ele não usava essas palavras, porque os positivistas não usavam isso. E ele não tinha conhecimento de Lenin nem nada, o Rondon. Mas ele usa essas palavras, nações autônomas, que o Brasil tem que respeitar a sua territorialidade. É uma coisa muito impressionante. Alguém em 1910, um positivista, está falando sobre isso. O Rondon era a figura que trouxe a maior contribuição ao humanismo por um brasileiro. Porque, em geral, e o Darcy falava isso, em geral você morre, qualquer pessoa deve morrer pela pátria, se é chamado, ou pela família, por uma questão de honra, ou até por uma honra você morre, mas você nunca morre pelo outro. E o que Rondon nos ensinou é que você, ao entrar numa terra indígena, você jamais deveria atacar o índio e nenhum grupo de pessoas, a não ser os indigenistas, alimentados por essa visão, se sacrificaram em prol de alguém, como os indigenistas do Serviço de Proteção aos Índios e da FUNAI. Isso há provas imensas, mais de 200 pessoas morreram nas mãos dos índios sem atacá-los. O resultado do Rondon é que hoje nós temos cerca de 13% do território brasileiro demarcado, registrado, homologado como terras indígenas. Isso é uma vitória extraordinária, nenhum país conseguiu fazer isso. Então, isso se deve a Rondon. Os nossos antropólogos sabiam disso. O Darcy Ribeiro sentia isso com muita força, o Eduardo Galvão, e todos esses que tiveram esse espírito generoso de ser comunista, de pensar que o mundo era um mundo de iguais e que deveria levar a esse momento em que todos fossem iguais. O Darcy foi assistente do Rondon de 1947 a 1958, quando Rondon morreu. O Darcy é que criou o Museu do Índio junto com Rondon. O Darcy é que, junto com Rondon, convenceu Getúlio Vargas a criar o Parque Nacional do Xingu, né? E fazer a grande terra indígena, que antes as terras eram pequenas. Todas as terras indígenas, que agora se compreendem como território, se deve ao Darcy Ribeiro, ao Orlando Vilas Boas, ao Eduardo Galvão, que conversaram com Getúlio Vargas em 1953 e 54. Até um mês antes do Getúlio morrer, o Getúlio recebeu Darcy, Rondon, Eduardo Galvão e Orlando Vilas Boas para definir como é que devia ser o Parque do Xingu, o tamanho do Parque do Xingu. E a ideia de que as terras indígenas não são só as terras para agricultura ou para caça, são as terras para conformar uma cultura, que foram domesticadas pelos índios, que foram culturalizadas pelos índios. Isso é que é um território indígena. E esse foi um salto imenso no indigenismo brasileiro, que deixou de demarcar terras em quadriláteros, como se fossem glebas de terras, para compreender o que é um território e os rios que compõem, as árvores, os pomares de babaçus ou de buritis, etc., que fazem parte da vida. Que mesmo que sejam visitados só uma vez ou duas vezes a cada 10 anos, fazem parte da cultura. Quando as terras indígenas começaram a ser demarcadas em maiores volumes e como territórios, não houve resistência no Congresso brasileiro
até recentemente, nem houve resistência por parte da população, porque eu acho que intimamente tinha duas coisas importantes. Uma, que nós estávamos devolvendo aos índios aquilo que lhes pertence, e outro, que nós estávamos garantindo o futuro da nação, preservando esses territórios. As grandes terras indígenas, exceto a terra dos Cadiuel, que fica no Pantanal, todas as outras grandes terras indígenas estão na Amazônia. As grandes terras começaram a ser demarcadas na Amazônia. Então, na Amazônia há esse sentimento. Vamos fazer isso para não entrar em madeireiros e a especulação fundiária. Claude Lévi-Strauss é a pessoa mais conhecida, escreveu muito sobre os povos indígenas, conheceu os Nambiquara, o Bororo, conheceu índios do Paraná, os Caingangue, depois fez várias viagens, pelo menos 2 ou 3 pelo Brasil, até o Rio Madeira, conheceu índios Tupical, Arribe e outros mais. Escreveu muito e foi muito importante. A sofisticação da cultura deles, né? Também. Os Cadiuel, que ele tem aqueles artigos maravilhosos sobre as pinturas e os grafismos Cadiuel nas mulheres, nas tatuagens. Outros também, o Herbert Baut, que era um alemão anti-hitlista, que veio para o Brasil na década de 30 e que virou professor da Universidade de São Paulo e que compilou tudo o que havia escrito no Brasil em 3 grandes volumes sobre povos indígenas, estudou, foi a campo e era uma figura maravilhosa. Kurt Neumann da Jur foi um operário alemão daquela fábrica de lentes chamado Zeiss, que ficava em Iena, que com 18 anos, como um operário de fábrica, começou a ler na biblioteca sobre as Américas e o Brasil e se encantou. Um operário que se encantou. Em 1904, com 22 anos, ele bateu com os cornos em Santos. E em 1907 estava já no meio dos índios, os índios Guarani que apareceram no interior de São Paulo. E de 1907 até 1945, ele foi o homem que mais conheceu povos indígenas, que mais falou línguas indígenas. Ele falava línguas da família Tupi, ele falava línguas do grupo G, ele falava ticuna, que foi onde ele morreu em 1945. Ele falava dezenas de línguas. Era capaz de fazer uma pesquisa de campo muito mais produtiva e muito mais integrada do que Malinowski e outros antropólogos que criaram o método da observação participante. O nome dele era Kurt Unkel e ele, em 1922, virou cidadão brasileiro e adotou o nome Nimue Daju, que é um nome dado pelos índios Guarani de São Paulo quando ele trabalhou com eles. E Nimue Daju quer dizer aquele que encontrou o seu lugar, que é uma tradução maravilhosa da vida de um cara como esse alemão. Não conheci Noel Nútios morreu em 1973. Mas eu vi muitas falas dele, do Carlos Moreira, que era amigo dele, trabalhou com ele quando Noel Nútios foi o último presidente do Serviço de Proteção aos Índios, e foi demitido já pela ditadura militar. Mas era um médico sanitarista, um ucraniano, russo, não sei, que bateu com os cornos em Pernambuco quando era menino, falava com sotaque pernambucano, e entrou para o Partido Comunista e virou médico. E se encantou, não sei por que via, se encantou com os povos indígenas, foi chamado para o Parque do Xingu, fez o serviço de avaliação de tuberculose, não sei agora como chamava-se isso, e passava de aldeia em aldeia com aqueles equipamentos imensos para verificar se tinha tuberculose, para dar vacinações, etc. Então, instituiu no Parque do Xingu e depois em outras terras, ainda na década de 50, instituiu o processo de vacinações dos povos indígenas. Isso foi fundamental. O Chico Meirelles era outra grande figura, também não o conheci, infelizmente, eu conheci muito o seu filho, Apoena, que trabalhou comigo e morreu assassinado quando eu era presidente da FUNAI, lá em Rondônia. Outras pessoas me falavam do Chico Meirelles e falavam assim com uma admiração imensa. Algumas pessoas me diziam que o único comunista que havia no mundo era o Chico Meirelles, porque ele era o tipo que, se você pedisse a camisa dele, ele tirava na mesma hora e dava. E às vezes ele pedia emprestado a você tanto para pagar um hotel, e no meio do caminho alguém pedia, ele dava esse dinheiro e ficava de novo devendo ao hotel. Então era uma figura assim, de uma generosidade, de um desprendimento impressionante, né? E ele dedicou-se muito à causa indígena a partir da década de 50, a década de 40, ele foi o que fez o contato
com os índios Chavante em 1946, fez contato com os índios Caiapó, fez contato com os índios Assurini, fez contato com os índios de Rondônia, com Cinta Largas e com Suruí, até que morreu em 1973. O Eduardo Galvão, você chegou a conhecer? Eu conheci. Eduardo Galvão era uma grande figura, morreu muito cedo, com 56 anos, devido a problemas de muitas doenças que pegou. Começou a estudar os índios quando tinha 18 anos, no Museu Nacional, exatamente com Charles Wegley, quando veio aqui em 1939, e foi trabalhar com os índios Tapirapelaia, no Mato Grosso, além da Ilha do Bananal. E o Eduardo Galvão era um assistente jovem no Museu Nacional, e o Roquete Pinto, o outro, a Heloísa Alberto Torres, que era a diretora, mandou a levar umas coisas que o Charles Wegley estava precisando lá nos índios Tapirapé. Então foi esse jovem com 18 anos, pegando o trem até não sei aonde, indo de cavalo, etc. Chegou 2 meses depois lá no meio dos Tapirapé para entregar algumas encomendas e virou antropólogo daí por diante. Foi aluno do Charles Wegley, esteve com ele com os índios Guajajara, depois fez o seu doutorado com Charles Wegley, estudando uma vila de caboclos chamado Itar, que é o nome que dá a isso tudo. A sua tese de doutorado é sobre a cultura cabocla no Amazonas. Estudou os índios do Alto Rio Negro, foi fundamental na ajuda da formação do Parque Nacional do Xingu, estudou os índios do Alto Xingu, junto com Orlando Vilas Boas e Darcy Ribeiro. Então tem uma participação imensa com muitos povos da Amazônia. Quando os militares começaram a expansão para a Amazônia, foi ele que fez a exigência de que deveriam ter estudiosos, que deveriam proteger os índios e demarcar as terras, e fez muita resistência à construção da Transamazônica. Com a Revolução de 30 do Getúlio Vargas, o Rondon, que era um positivista e que não aceitava revoluções, foi escanteado. E o Serviço de Proteção aos Índios, que era uma autarquia, virou um departamento do Ministério de Fronteiras do Ministério da Guerra. Aí o Getúlio Vargas achava que o Rondon era um cara contrário a ele. Quando houve uma questão lá entre a Bolívia e o Peru a respeito daquela região lá do norte do Brasil, que está ao lado do Brasil, convidaram o Rondon para ser o conciliador disto. E o Rondon ficou de 34 a 37, morando em Letícia e em Tabatinga, no Brasil, tentando aproximar uma disputa territorial entre a Colômbia e o Peru. E conseguiu. Quando ele voltou, o Getúlio, não sei por que motivos, a partir da década de 38, reconheceu a importância de Rondon e começou a recriar o Serviço de Proteção aos Índios e dar status e dinheiro e recursos para os indigenistas começarem a demarcar. E o Rondon criou o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, que trouxe muita gente, militares, antropólogos, indigenistas, para fazerem parte desse conselho. Os comunistas se juntando aos aliados e aquela coisa toda contra Hitler, etc., se criou um novo ambiente no Brasil. Então, mesmo sob o tacão do Estado Novo, eu acho que os comunistas, intelectuais, que começaram a pensar a questão do índio e do Brasil, já entraram num outro espírito. É nessa ocasião que aparecem 3 figuras fundamentais: Darcy Ribeiro, Eduardo Galvão e Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, comunista pelo lado trotskista, não é? E Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro, que eram comunistas do PC. Não é? Então, eu acho que eles começaram a pensar e, de algum modo, integrarem essa temática dos índios no Partido Comunista. Chico Meireles, que virou um grande indigenista, também, antes de ser indigenista, ele era um comunista. E era aqui um pernambucano que morava aqui no Rio de Janeiro e teve muita participação no Partido Comunista, ilegal naquele momento. E em 1944, 45, ele virou indigenista e passou a participar e fazer parte dos quadros do Serviço de Proteção aos Índios. Eu acho que houve, primeiro, uma participação dentro do governo de comunistas em prol dos índios. E eu acho que isso também abriu a mente dos intelectuais e do partido, da direção do partido, para essa temática. O Darcy Ribeiro conta que quando ele morava em São Paulo e era da Escola Paulista, da Escola de Sociologia e Ciência Política, estava terminando o seu mestrado lá com Herbert Baldos, e Florestan Fernandes também estava escrevendo sobre os índios Tupinambá,
e ele estava terminando, que ele indagou de um dos diretores do Partido Comunista, que ele queria ser um dos redatores da revista do Partido Comunista naquela ocasião. E que o Mário, como chamava? Se era Mário Alves? Mário Alves falou, não, Daci, vai ser intelectual, o partido precisa de intelectuais, vai mesmo pro negócio dos índios, vai fazer isso. Carlos Moreira, que também tinha carteirinha no Partido Comunista, ele também, durante a ditadura militar, todo mundo meio que se escondeu e continuaram trabalhando com os povos indígenas, mesmo que as outras pessoas soubessem disso, né? Mas eles acreditavam na ideia de que, e eu acho que eram motivados pela ideia de que os índios representavam uma possibilidade de uma sociedade solidária e uma sociedade comunista. Quando eu entrei na FUNAI, foi com o ideal de manter esse processo e buscar concluí-lo, encontrar os meios para concluir. Mas é uma coisa difícil de fazer. Primeiro porque a FUNAI, que é o grande órgão de defesa dos índios e de demarcação de terras, é muito trabalhoso, muito internamente difícil. Os índios demandam muitas coisas que a FUNAI, como órgão, não é capaz de fazer. Faço para mostrar que eu quero pisar na terra chavante com o pé, para ganhar força dessa terra aqui no meu corpo, saindo da terra para penetrar no meu corpo. A força do povo chavante, que é muito necessário para que a FUNAI continue a trabalhar. Mas o PPS foi importante para mim em todas essas reuniões em me dar esse apoio na defesa que eu estava fazendo da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol e na defesa que eu fazia de que terra indígena pode estar na fronteira e que índios que vivem no Brasil e que índios que vivem na Venezuela ou na Colômbia podem transar entre uma fronteira e outra à vontade. Foi muito bom ver assim, a alegria muito grande de demarcar uma terra e compartilhar isso com os índios, a alegria deles, a garantir um território. Todo presidente nunca chegou aqui dentro da área nossa. Agora, senhor, abriu caminho do general Smart. Nunca chegou, presidente. Agora, senhor Gomes chegou. Imagens de satélite mostram que dos 13% do Brasil que é terra indígena e dos 7% que são parques nacionais ou terras protegidas pelo IBAMA ou por outras entidades estaduais, menos de 1% das terras indígenas tem algum nível de degradação, enquanto naquilo que é parque ou é terra protegida é mais de 5%. Então, em 1970, o Daci fala em transfiguração étnica. Então, eu acho que alguns brasileiros começaram a pensar, não, os índios podem sobreviver mantendo uma espécie de um núcleo central de suas culturas e adquirindo as necessidades para conviver com a sociedade dominante, né? E isso é o que de fato está acontecendo. Os povos indígenas sobreviveram, né? E mantêm um núcleo básico de relacionamento interno, mantêm as suas línguas, ou mesmo os que não mantêm uma convivialidade que é indígena. Podemos pensar na possibilidade de, daqui a 100 anos, mantermos entre nós uma verdadeira Torre de Babel, com mais de 150 línguas específicas sendo faladas, um conjunto variável de 200 etnias vivendo formas culturais diferentes, não necessariamente iguais às de hoje, mas nelas baseadas. Podemos imaginar que ainda haverá florestas e rios endevassados pela ação humana, onde ainda se ande nu como quiser. Abre aspas. Se possa caçar pela manhã, pescar ao meio-dia, cuidar do gado ao entardecer e filosofar depois do jantar. Fecha aspas. E compartilhar de uma vida solidária e generosa. O índio é a raiz da nação, que ele pode continuar a viver nessa nação, que ele tem contribuição a dar. Não somente que deu, mas que tem ainda contribuições a dar. Não somente na proteção do território, mas pelo seu conhecimento, que um dia nós vamos ter que dialogar, eles vão nos dizer exatamente coisas que nós não sabemos sobre o mundo e vão contribuir para a humanidade.
cada sociedade tem as personalidades. Tem um cara que é mais preguiçoso, tem um outro que é valente, tem um que é muito dedicado, tem um que faz tudo, tem um que não faz nada. Então, até o preguiçoso é aceito numa sociedade indígena, porque ele sabe que, em sendo requisitado, o cara vira um monstro e faz o que é necessário. Eu convivi muito com os índios Guajá, em que tinha um índio divertidíssimo, que imitava todo mundo, fazia pantomima, que fazia as pessoas trazer coisas para ele. Eu dizia, mas às vezes eu, com a minha ética de comunista, dizia, pô, índio vagabundo, né? Se aproveita dos outros, etc. Mas ninguém achava nada errado com isso. Aí eu vi uma ocasião que todo mundo adoeceu e só ele que estava bom de saúde. Ele é que saiu e caçava para todo mundo. Então, os índios sabem que as personalidades, as diferenças são essenciais para o homem e que você tem que tolerar os preguiçosos, porque eles também são bacanas em outros aspectos, né? E que, sendo chamados, eles matam a preguiça e viram trabalhadores.